Oi, galerinha! Estamos aqui hoje para falar de quem? Do sujeito. Um elemento mega especial, mega essencial e muitas regras da nossa gramática, tá, gente? Então, assim, é um conteúdo que a gente compreende, que a gente vê, entende agora nesse momento de análise sintática, mas ele vai fazer parte de muitas outras regras gramaticais. Por isso que é muito importante que a gente compreenda o que é um sujeito, a gente entenda como identificar um sujeito na oração, certo, gente? Bem, quando a gente fala de sujeito, nós falamos de um elemento muito importante na oração. Mas, ao contrário do que muita gente já falou, ele não é um elemento essencial. Porque se ele fosse tão essencial, gente, não existiria o quê? Uma oração sem sujeito, ok? Elemento essencial de uma oração é o verbo. O verbo, sim, ele é mega importante, porque não existe oração sem verbo, ok? Agora o sujeito. O sujeito é aquele que muitas vezes age na oração. É aquele que muitas vezes pratica uma ação. Ou ele também pode sofrer uma ação, ok? Mas para facilitar a nossa identificação do sujeito, é mais fácil a gente pensar assim: o sujeito é o elemento de quem se fala alguma coisa, certo? Quando eu digo assim, o garoto saiu, de quem que eu estou falando, gente? Estou falando do garoto. Ele está aqui, de quem que eu estou falando, gente? Estou falando dele. Olha só como é mais fácil a gente identificar o sujeito, ok? Mas, se a gente for seguir a regra, a ordem sintática, para que a gente não se perca nesta análise, o que é bem importante? Primeiro passo de uma análise sintática, você encontra o verbo, ou seja, você encontra a base da oração, ok? Depois de encontrar o verbo, você faz a perguntinha antes do verbo, ó. Quem saiu, gente? Quem saiu? O garoto. Quem saiu? O garoto. O garoto é o sujeito da minha oração, ok? Procura o verbo. Ele está aqui. Verbo está. Quero identificar o sujeito. O que eu faço? Faço a perguntinha quem? Onde, gente? Ó, onde? Antes do verbo. Quem está aqui? Ele. Ele é o sujeito da minha oração. Ok, gente? O sujeito, ele sempre vem antes do verbo, professora? Não. O sujeito, ele pode aparecer depois do verbo. Aliás, é o lugar mais aconselhável para se procurar em uma prova de vestibular e uma prova de concurso, tá? Principalmente quando a questão é de concordância verbal. Eles jogam o sujeito para depois para confundir a cabecinha. Por quê? Porque quando nós falamos de ordem direta de uma oração, o que nós temos na ordem direta? O sujeito, o verbo e o complemento, se houver complemento, tá? Então esta é a ordem direta. Tanto que, quando nós falamos de pontuação também, nós vamos compreender que não se separam estes elementos na ordem direta. Eu não posso separar nunca um sujeito do seu verbo por meio de uma vírgula, o garoto, vírgula, saiu. Não pode, é pecado, tá? Então, o garoto saiu, ele, vírgula, está aqui, nunca, não separa o verbo do seu sujeito. Ok? Então, o que acontece? Nós podemos, este conteúdo ele pode ser cobrado tanto em pontuação, ele é mega importante lá para pontuação, ele é muito importante lá para concordância verbal, gente, tá? Se é ele saiu, eles saíram, João e Pedro saiu, saiu João e Pedro ou saíram João e Pedro? Vamos entender primeiro o sujeito para depois a gente compreender outras regrinhas mais lá na frente, tá? Então, olha só, existem tipos de sujeito, certo? Tipos de sujeito, uma classificação dos sujeitos. E o primeiro sujeito que nós temos é o sujeito simples, certo? Por que ele é simples, gente? Porque ele só tem um núcleo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem uma palavra que é a palavrinha mais importante. Geralmente o núcleo de um sujeito ele é um substantivo, geralmente, ok? Porque existem palavras que substituem este substantivo. O pronome, por exemplo. O pronome substitui um substantivo. Ele é um pronome substantivo aqui. Ele tem essa força de substantivo. Então, um pronome também pode ser núcleo de um sujeito. Mas, geralmente, qual é a classe gramatical que funciona como núcleo de um sujeito? Um substantivo. Ok, gente? Então, olha só. Um grupo de alunos chegou. Quero classificar o meu sujeito. Primeiro passo, procura o verbo. Chegou. Faz a perguntinha para o verbo. Quem chegou? Quem chegou? Um grupo de alunos. Gente, tudo isso aqui funciona como sujeito, ok? Tudo isso é o sujeito.
mas existe uma palavrinha ali que é a palavrinha mais importante, que é aquela que a gente considera como núcleo deste sujeito. Quem é a palavra mais importante? Opa, 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 o cérebro te enganou, ha, ha, ha. O núcleo do sujeito não é alunos. Professora, mas alunos não é um substantivo? É, gente, mas olha só. Grupo também é um substantivo. Eu tenho o substantivo grupo e o substantivo alunos. Olha isso aqui. Alunos é um substantivo que vem acompanhado de preposição. O núcleo de um sujeito, ele nunca vem antecedido de uma preposição, ele nunca vem antecedido por uma preposição, tá? O núcleo de um sujeito, ele pode vir antecedido por um artigo, por um pronome, por um numeral, agora por uma preposição, nunquinha, certo? Então, qual é a palavra mais importante aqui? A palavra mais importante aqui é grupo. Se a palavra mais importante aqui é grupo, eu tenho um núcleo, eu estou falando somente do grupo, que é de alunos, ok? Então, se eu tenho só um núcleo, o meu sujeito ele é simples. Ô professora, mas um grupo não é mais de um? Se é mais de um, não é composto? Não, gente, atenção. Aqui quem manda é a quantidade de palavras que formam o núcleo deste sujeito. Se eu tenho uma palavra, o sujeito é simples. Duas ou mais palavras compondo esse núcleo, aí sim eu terei um sujeito composto. A palavra grupo é sim uma palavra que identifica um grupo de elementos, mais de um elemento, certo? Naquela circunstância, tá? Mas não tem um sujeito composto aqui. Não é porque eu tenho de alunos, o plural determinante de grupo, certo? Não é porque eu tenho uma ideia de plural, uma ideia plural que o meu sujeito será composto, certo? Aqui, ninguém sairá hoje. Pega o verbo, sairá. Faz a perguntinha, quem sairá hoje? Quem sairá? Ninguém. Ninguém é o meu sujeito. Professor, mas ninguém é um sujeito? Sim. Eu estou falando do ninguém. Ninguém é um pronome. Pronome substitui nome. Lembra? Ele pode acompanhar ou substituir. Aqui está substituindo. Então eu tenho um sujeito. Núcleo do sujeito. Eu só tenho uma palavrinha. Se eu só tenho uma palavrinha, eu tenho um sujeito simples, gente. Um núcleo. O meu sujeito ele será simples, ok? E o sujeito composto? Bem, se o sujeito simples ele tem um núcleo, o sujeito composto ele tem dois ou mais núcleos, gente. Olha só, dois ou mais núcleos. Mesmo processo, procura o verbo. Verbo, existem aqui livros e canetas novos. Verbo, existem. Faz a perguntinha pro verbo. Quem que existe? O que que existe aqui? O que que existe? Professora, eu posso fazer a perguntinha o que existe? Sim, alguns verbos, eles terão como sujeito coisas e não pessoas, ok? Então, o que que existe? Livros, livros, livros e canetas novos. Livros e canetas novos funcionam como sujeito? Estou falando de quem? Estou falando dos livros, estou falando das canetas. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito aqui ele será um sujeito, gente, composto. Aqui sim. Se fosse livro e caneta, plural ou singular, dois núcleos, tanto que são núcleos coordenados, olha só a palavra e, a conjunção e, certo? Unindo esses dois elementos, ok? Perceberam que o sujeito aqui ele está depois do verbo? O sujeito apareceu depois do verbo, então ó, muita atenção, porque é um tipo de frase, de oração, que pode aparecer muito lá nas suas provas, ok? Aqui, eu e ele sairemos hoje. Pega o verbo e faz a perguntinha. Quem que sairá hoje, gente? Quem que sairá? Eu e ele. Eu e ele é o meu sujeito, ok? Estou falando de quem? De mim, dele. Dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito ele será composto, ok? Nós chamamos aqui, gente, esses sujeitos de sujeitos determinados. São sujeitos determinados. Muitas provas, eles perguntam, eles questionam se há sujeito determinado. O que é um sujeito determinado? É aquele que aparece no contexto, que ele é identificado pelo contexto. Sujeito simples, sujeito composto, são sujeitos determinados também. Assim como o sujeito oculto, designancial, elíptico ou subentendido. Gente, nós conhecíamos muito este sujeito como sujeito oculto, tá? Hoje se fala muito em sujeito subentendido ou sujeito designancial. É aquele sujeito que não está expresso explicitamente no texto, mas eu consigo determinar pelo contexto. Eu consigo determinar pela desinência verbal, certo? Então, olha só,
Fiz a prova. Verbo, primeiro você procura o verbo. Fiz. A perguntinha é, quem que fez a prova, gente? Quem que fez? Eu fiz, ok? Se eu fiz, por mais que não esteja expresso, por mais que não esteja escrito, eu consigo determinar o sujeito pela desinência verbal, ok? Então eu digo que eu tenho aqui um sujeito, ó, este meu sujeito aqui, ele será um sujeito oculto, desinencial, elíptico ou subentendido, certo? Olha aqui o verbo, foste à festa, foste, olha a desinência STE, foste. Quando eu falo foste, fizeste, cantaste, eu estou falando de quem? Quem é o sujeito? Tu foste, tu fizeste, tu falaste. Eu sei de quem se trata, está determinado ali pela desinência, ele não está explícito na frase, ele não está escrito na frase, mas eu consigo identificar. Se eu consigo identificar, se eu consigo apontar o elemento no texto, eu tenho aqui um sujeito, mais uma vez um sujeito oculto, desinencial, elíptico, subentendido. Olha aqui, atenção. Façam os exercícios. Façam. Quem que deve fazer os exercícios? Vocês estão fazendo, resolvendo tudinho, porque de nada adianta assistir a todas as aulinhas bonitinhos aí, sentadinhos do outro lado e não resolver a atividade, né, gente? Tem aqui, ó, aula assistida, atividade realizada, muita atividade. E aí sim, pode deixar um recadinho aí para a tia Kellen para que a gente possa depois sanar as dúvidas, ok? Então vamos lá, façam os exercícios. Pegou o verbo, façam. Façam quem? Vocês. Mais uma vez eu tenho sujeito oculto, desinencial, elíptico ou subentendido. Agora atenção, presta atenção, muita atenção. Façam é um verbo que está no imperativo. Anota e destaca aí, coloca muito glitter e purpurina nesta regra. Sempre, sem exceção, sempre que o verbo estiver no imperativo, o sujeito será oculto, desinencial, elíptico ou subentendido. Tá, gente? Muita atenção, porque o vestibular, ele adora muitas vezes fazer aquilo que vocês chamam de pegadinha, né? De pegadinha. Olha essa construção aqui, quando eu digo assim, ó, meninos, façam os exercícios. Meninos, façam os exercícios. Aí a prova vai lá e pergunta para vocês qual é o sujeito da oração. Muita gente vai lá e aponta como meninos. Gente, atenção, olha o que a titia falou no início da aula. Eu não posso, nunca, jamais separar o sujeito do seu verbo por meio de vírgula. Se existe uma vírgula aqui, das duas, uma. Ou a construção gramaticalmente está errada, certo? Inadequada. Ou isso aqui não é sujeito. E claro que não é, né, gente? Meninos, ô minha filha Maria, menino José, Pedro, ô meu filho, levanta daí, vai estudar. O que eu tenho aqui? Vocativo, é o chamamento. Aí sim, gente, ó, vírgula. Porque vocativo traz a vírgula, obrigatoriamente vírgula, 2 pontos, ok? Então, eu não tenho, eles fazem isso, obviamente, para que você confunda, até porque você confunde ainda. Então, pega o verbo, façam, quem que deve fazer? Vocês devem fazer. Tá aqui o sujeito, ó, sujeito oculto, desinencial, elíptico ou subentendido. Então, não confunde o vocativo com o sujeito. Ok? Compreendido? Bora pra cá. Um outro sujeito muito legal que aparece, muita gente não vê, muita gente deixa passar, é o sujeito pleonástico. Olha só, pleonástico lembra o que, gente? Pleonasmo, repetição. Eu posso construir uma frase com um pleonasmo, com sujeito pleonástico? Sim, é o que a gente chama de pleonasmo gramatical, ok? Não é o pleonasmo vicioso do subir para cima, descer para baixo, ok? É o pleonasmo gramatical. É aquele permitido para quê, gente? É aquele permitido para ênfase, né? Para que nós possamos enfatizar. Como que ele acontece, gente? Sempre dessa forma. Vai aparecer um sujeito simples, composto, aparece um sujeito, depois aparece uma vírgula, e aí atenção, porque esta vírgula do pleonasmo é importante para marcar o quê? Que o que vem depois também funcionará como sujeito.
só que é um pronome em forma de sujeito. Então é sempre nesta ordem. O sujeito, a vírgula e um pronome voltando ao sujeito, repetindo o sujeito. Olha só. O Jonas, esse está estudioso. Esse menino, me dá orgulho. Esse está estudioso. Pega o verbo. Está. Faz a perguntinha. Quem está estudioso? Quem está estudioso, gente? O Jonas? O Jonas é o meu sujeito. Tem quantos núcleos, gente? Um núcleo. Então eu tenho um sujeito simples. Muito bem. Apareceu uma vírgula. Opa. Se apareceu uma vírgula, ou há erro, ou há redundância. Ou há aqui um vocativo. Eu estou confundindo o sujeito. Então atenção, ok? Muita atenção. Anteninha ligada quando aparece uma vírgula. Olha o que aparece depois da vírgula. Esse é um pronome. Opa! Esse é um pronome. Então, olha só, esquece o que está antes da vírgula. Esse está estudioso. Quem que está estudioso, gente? Esse. Esse também funciona como sujeito. É um pronome funcionando como sujeito. Mas eu posso ter dois sujeitos? Não. Eu posso ter um sujeito simples, eu posso ter um sujeito composto, ou seja, com dois núcleos. Agora, dois sujeitos eu não posso ter. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma repetição de sujeito. Este sujeito é simples e este está repetindo este, porque esse volta em Jonas. Então, eu chamo de sujeito pleonástico. É o sujeito da repetição. É sempre nessa ordem, sempre desta forma. Ok, gente? Por último, o sujeito oracional. Gente, oracional lembra o que? Oração. E para ser oração tem que ter o que, gente? Verbo. Então, para ser sujeito oracional, eu tenho que ter como núcleo um verbo. Isso é muito importante, tá? Vocês percebem que a titia falou para vocês o seguinte: geralmente o núcleo de um sujeito é o substantivo, ok? Geralmente. Mas neste caso aqui, se ele é oracional, eu tenho como núcleo um verbo, porque para ser oração tem que ter verbo. Isso acontece numa oração chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Então, se você lembrou a oração subjetiva, você vai compreender a relação que há entre as duas, ok? Uma é na análise da oração, a outra é na análise do período, ok? Então, olha só, é preciso ter fé. Verbo é ter. Professor, eu tenho dois verbos. Pois é, está aí a questão. O sujeito oracional ele só vai aparecer em um período em que há duas ou mais orações. Ele nunca aparecerá com um só verbo, porque eu preciso de um para ser a base da oração e o outro para ser o quê? O sujeito dessa oração, ok? Então, é preciso ter fé. Tenho dois verbos. Vamos buscar o sujeito do primeiro verbo. O que é preciso, gente? Lembra que eu posso fazer a perguntinha quem ou o quê? O que é preciso, gente? Ter fé é preciso. Está na ordem inversa a oração, ó. Ter fé é preciso. Eu tenho aqui o sujeito. Um sujeito que tem como núcleo um verbo. Tem como núcleo um verbo? Sujeito oracional, gente, ó. Inverte a oração. Ter fé é preciso. Entender o conteúdo é necessário. É necessário entender o conteúdo, ok? Aqui. Convém que todos se ajudem. Verbo, convém. Verbo, se ajudem. Ajudem. Dois verbos, duas orações. Vamos buscar o sujeito do convém. Gente, o que convém, gente? O que convém? Que todos se ajudem. Que todos se ajudem, convém. Tudo isso aqui é sujeito do convém. Se tudo isso aqui é o sujeito, olha só o que eu tenho dentro do sujeito. Olha só o que eu tenho dentro do sujeito. Um verbo. Então, eu tenho um sujeito oracional. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um sujeito oracional com um verbo no infinitivo. Por quê? Porque que a oração é reduzida. Aqui eu já tenho um conector, ok? Ô, professora, mas se todos não é o sujeito, atenção. Se eu tenho dois verbos, eu tenho dois sujeitos, ok? Dois verbos, dois sujeitos. Quando eu digo é preciso ter fé, o sujeito do verbo ser, é oracional. Ter fé é preciso. Agora, se eu quiser buscar o sujeito do ter, aí eu faço a perguntinha para o ter. Quem terá fé? Alguém. Sujeito indeterminado. Veremos isso na próxima aula, ok? Agora aqui, quem que deve se ajudar? Todos.
Todos, sujeito simples. Então, o todos é sujeito do ajudar e o que todos se ajudem é sujeito do convém. Certo? Então, cada verbo é núcleo de uma oração. Cada oração tem uma estrutura sintática, então vai ter os elementos sintáticos, sujeito, complementos. Ok, gente? Então, lembrando, o que nós vimos agora foram sujeitos determinados. São aqueles sujeitos que nós conseguimos identificar em uma oração, ok? Sujeito determinado é aquele que pode ser identificado em uma oração, em um contexto explícito ou implícito, ok, gente? Explícito ou implícito, certo? Próxima aula a gente dá continuidade aos tipos de sujeito e aí vendo também sujeitos que não estão determinados, sujeitos indeterminados, ok, gente? Ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau!